Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula trata sobre interpretação textual, o capítulo 16, e, na verdade, é uma continuidade de uma atividade que vocês já iniciaram em casa, que foi solicitada como tarefa. Primeiramente, então, a leitura do texto das páginas 316 e também da página 317. O texto que vocês, então, leram, analisaram, é um texto narrativo. Ele conta, então, a história de um grupo de peixes, a maneira, a estratégia que eles usaram para se livrar de uma situação difícil que era os pescadores que estavam, então, pescando, que estavam acabando, então, com eles. Então, eles pensaram uma forma e conseguiram, então, se livrar dessa situação, desse problema que eles estavam tendo, que estavam sendo capturados pelos pescadores. Então, inicialmente, nós temos o exercício 1 da página 317, que eu vou comentar e vou corrigir com vocês. Chamamos de prosopopeia ou personificação a figura de linguagem em que se conferem ações e sentimentos humanos a seres inanimados ou animais. Como essa figura se revela no texto? Então, pela leitura do texto, vocês puderam perceber que as personagens eram peixes. E sabemos muito bem que os peixes não têm atitudes como seres humanos. E, quando isso ocorre na construção de um texto, esse processo é chamado de prosopopeia ou personificação. E está sendo questionado aqui como isso se revela no texto. Então, os peixes realizam ações que são humanas, como falar, raciocinar, planejar. Então, por serem ações humanas, aqui atribuídas aos peixes, nós temos o processo que é chamado de personificação ou prosopopeia. O exercício 2 da página 317. O texto que você leu é do gênero narrativo. Descreva os 3 momentos principais da ação nesse tipo de texto. Então, nós temos os 3 momentos, que são a situação inicial, o conflito e também a situação final. Então, a situação inicial é que os peixes sentem-se acuados pela presença de uma rede de pesca no seu território. O conflito, os peixes organizam-se para atacar a rede que os ameaça. E a situação final é que, com a ação em grupo, os peixes conseguem destruir a rede e livrar os animais do rio do perigo. Então, aqui nós temos os 3 momentos principais que compõem essa narrativa. Então, primeiro, o medo pela rede de pesca, depois a organização que eles têm para atacar a rede, aquilo que estava oferecendo ameaça para eles, e depois com a ação em grupo que eles conseguem destruir, conseguem se livrar do perigo que estava acontecendo. O exercício 3 da página 318. Uma série de ações são praticadas pelos peixes. Numere-as de acordo com a ordem em que ocorre. Então, as enguias espalharam a notícia de uma reunião. Vários peixes foram apanhados pelos pescadores. Os peixes escolheram o líder do grupo. A rede foi totalmente destruída. As enguias foram indicadas para informar o local onde a rede havia sido lançada e os peixes atacaram a rede. Então, nós temos que colocar aqui em ordem o que aconteceu primeiro e assim sucessivamente. Então, aqui a sequência que nós temos
é esta. A primeira, na segunda, vários peixes foram apanhados pelos pescadores, então foi isso que deu início ao texto. Depois, a número 2, na primeira, as enguias espalharam a notícia de uma reunião. O terceiro, os peixes escolheram o líder do grupo. Depois, o 4 corresponde então à quinta. As enguias foram indicadas para informar o local onde a rede havia sido lançada. Depois, a quinta, na última, os peixes atacaram a rede e depois, a sexta, a rede foi totalmente destruída. Então, a sequência de ações que foram praticadas pelos peixes, conforme o texto, então a sequência fica 2, 1, 3, 6, 4 e 5. O exercício 4, da página 318, retome a seguinte frase do texto. E então viram a rede cinzenta e sinistra. Todos os significados a seguir relacionam-se à palavra em destaque. Assinale a única opção que não pode ser associada ao uso da palavra no trecho lido. Letra A. Tudo o que se refere à mão esquerda. B. Aquilo que promove medo. C. Acontecimento que causa acidente. Letra D. De caráter assustador. Então, aqui nós assinalamos a resposta A, tudo o que se refere à mão esquerda. O exercício 5, da página 318. Em todas as personagens, ou melhor, entre todas as personagens, qual demonstrou ter mais experiência para solucionar o problema que eles estavam enfrentando? Aqui podemos atribuir esse fato. Então, teve uma personagem, um dos peixes, que se destacou, que demonstrou ter mais experiência para que esse problema fosse solucionado. Então, foi quem? A velha carpa. E por que ela demonstrou mais experiência? Justamente porque ela já tinha escapado por 2 vezes das malhas da rede. Então, ela já conhecia as estratégias, ela já tinha passado por situações semelhantes e isso fez com que ela tivesse mais experiência para encarar o que estava acontecendo e assim solucionar de uma forma melhor o problema. O exercício 6, da página 318, assinale entre os provérbios a seguir aquele que se relaciona com o texto à rede. Na letra A, o barato sai caro. B, Deus ajuda quem cedo madruga. C, caiu na rede é peixe. Letra D, filho de peixe, peixinho é. Letra E, a união faz a força. Então, aqui nós temos 4 dos provérbios que não têm uma relação com o texto. Nós não podemos dizer aqui que há uma relação com o texto, porém, um deles, sim, que é a letra E. A união faz a força. Então, o que nós podemos perceber aqui é que os peixes uniram-se em torno de um objetivo comum. Todos eles estavam empenhados, cada um deles fez a sua parte e assim eles conseguiram superar o problema, conseguiram superar a dificuldade que eles estavam enfrentando. Se fosse para somente um deles realizar algo, isso não seria possível. Por isso, então, é que o provérbio que tem uma relação direta com esse texto é a união faz a força. A tarefa referente à aula de hoje é a leitura da notícia da página 319 e também vocês deverão responder as questões 1, 2 e 3 dessa mesma página
e devem postar a atividade resolvida no AVA. Por hoje é só e até a próxima aula. Bons estudos para vocês!